Olá pessoal, que bom podermos de novo estar juntos para analisar, estudar e principalmente permitir que essa palavra de Deus faça morada em nossos corações. Eu creio que esse é o desejo do coração de vocês, por isso vocês estão me acompanhando nessa caminhada. Então vamos lá, gente, vamos estudar essa palavra e vamos ver o que Deus tem para falar com a gente, né, através desse capítulo de número 7 de Romanos, que é a sequência da qual nós estamos aí empenhados em estudar. Claro que nós não estamos estudando de um ponto de vista pedagógico, até isso, essa perspectiva ela é secundária, mas ela também obviamente existe, né? Nós queremos analisar e ver e estudar e ver o que tudo tem em relação a aquilo que Paulo nos quer ensinar, mas principalmente nosso objetivo é espiritual, nosso objetivo é permitir que Deus, né, fale ao nosso coração e diga pra gente o que nós precisamos fazer, onde nós precisamos mudar, né, que caminhos nós precisamos seguir, né, o que Ele quer nos dizer através dessa palavra. Então esse é o propósito aí com o qual eu quero entrar, né, nesse capítulo também do número 7, e convido você a ir junto comigo, né, clamando e dizendo: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, tá bom? Vamos falar nisso, vamos ter um momentinho de falar com Ele, o nosso Deus, o nosso Senhor tão maravilhoso. Pai querido, obrigado porque a gente pode estar aqui, nesse momento, analisando, estudando a Tua palavra, permitindo, ó Deus, que essa palavra entre em nossos corações. E é o que nós clamamos e pedimos, Pai, com o Teu poder, com a Tua graça e com a Tua presença. Fala, Senhor, fala o nosso coração, fala aqui dentro para que saibamos o que nós precisamos fazer, ou qual é o caminho a seguir, qual é a direção que devemos tomar. Pai, nós suplicamos, nós imploramos, meu Deus, vem e perscruta o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, mas guia-nos pelos Teus caminhos, caminhos eternos, caminhos de paz, de justiça, de alegria, realmente de esperança, Pai. Obrigado por esse momento e permita, ó Deus, que possamos usufruir dele de maneira muito proveitosa. E não permita que o inimigo, Satanás, inima das suas hostes perversas da maldade, logre êxito neste momento aqui agora, mas em nome de Jesus nós declaramos frustradas todas as iniciativas do inimigo, do maligno sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Pois então, gente, vamos lá, capítulo 7 da nossa Bíblia, né? Vamos lá abrir Nós vimos até agora no capítulo 6, vamos dar uma pequena assim, recapitulada nas coisas que nós vimos. Paulo ele está expondo a questão de que o homem está perdido, né? E ele está expondo isso, no contraponto ele vai dizer que o homem ele é justificado por fé, pela fé em Cristo Jesus, né? E disso nós vimos aí nos capítulos 3 até o capítulo 6, diversas análises que Paulo faz sobre essa questão toda aí. Aí Paulo usa também o termo lei, quando ele quer se referir àquelas leis que Deus deu para o povo de Israel lá no Monte Sinai, lá no Egito, depois que saíram do Egito, né? Estavam lá já no seu, na sua peregrinação, vamos assim dizer. E ali então Moisés, ele dá leis para o povo. Obviamente Deus deu as leis a Moisés e Moisés passou isso para o povo. E aí no último capítulo, de número 6, de maneira especial, a gente viu que Paulo ele disse 2 vezes que o crente em Jesus Cristo ele não está mais debaixo da lei, mas sim ele está debaixo da graça. Versos 14 e 15. E essas afirmações que Paulo faz são fortes porque suscitaram perguntas, dúvidas entre os leitores de Roma e, em claro, especial os judeus, porque para o judeu, né, o negócio da lei era sagrado. E agora Paulo precisa explicar, né, essas declarações. Se a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, então por que nós temos a lei? Para que ela foi dada, afinal de contas? Que negócio é esse, né? Paulo aí está desprezando, está jogando fora séculos de caminhada junto com a lei? O judeu poderia estar pensando desse jeito? Então Paulo ele antecipa algumas perguntas, como é assim o comum de a gente perceber no livro de Romanos, né? Paulo ele antecipa a pergunta e já dá a resposta. E aí então esse capítulo 7 ele vai nessa toada, né? Antecipando perguntas e ele vai mesmo respondendo a essas perguntas que, imagina, os judeus fariam ou fizeram.
Pois bem, o capítulo 7 ele é dividido em duas partes, né? Na primeira, nós temos que Paulo ele vai ensinar que o cristão, ele não somente ele está morto para o pecado, né? E vivo para Deus, mediante essa união com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, mas que também o crente, ele está morto para a lei. Os versos de 1 até 6, ele vai fazer isso. Inclusive, ele vai usar a analogia do casamento para explicar esse negócio. E aí, na segunda parte, que obviamente vai do versículo 7 até o final, né? Paulo vai explicar por que Deus precisou dar a lei, uma lei santa, uma lei boa, né? Como é que ela pôde, essa lei, caracterizar o pecado e também condenar o ser humano, né? De sorte que aqueles pecadores que estão debaixo da lei agora estão sofrendo por causa do fracasso, por causa da culpa, por causa da morte. Paulo vai entrar nessa explicação desse negócio, o propósito da lei, tá certo? Dos versos 7 até o finalzinho desse capítulo, que é o verso do número 25. Pois bem, vamos lá então, gente, vamos nessa caminhada. Primeira divisão dos versículos de 1 até 6, e dentro dela a gente pode perceber que tem duas partes importantes aí. Primeiro, né, ele faz uma pergunta. Versículo de número 1. Vamos lá então, vamos ler o versículo 1. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Paulo, ele está se dirigindo aqui de maneira muito especial para os judeus que estão vivendo lá em Roma. E muitos desses judeus, eles, talvez a maioria, eles faziam parte da igreja. E como nós falamos já nos capítulos anteriores, para o judeu a lei era sagrada. Ela era praticamente ela era adorada pelo judeu. Tipo assim, se alguém falasse alguma coisa contra a lei, era blasfêmia, né? E dizer que a fé estava no lugar da lei, isso era um absurdo para o judeu. Nós temos hoje em dia, nos tempos atuais, né, no Islã, por exemplo, se você mora num país islâmico, cuja lei, né, é a lei do Islã ou a Sharia, que são a mesma coisa, o Islã e Sharia é a mesma coisa. Sharia é converta os infiéis e se eles não se converterem, mate-os. Isso é a lei da Sharia, isso é o islamismo, né? Então, nós temos que, se você nesses países onde o Islã ele domina, falar alguma coisa contrário ou contra-argumentar a lei deles, a lei do Alcorão, de Alá, o sujeito está ferrado. Literalmente, ele pode ser morto, decapitado, sei lá de que maneira eles vão matar o infeliz, mas isso é o que acontece lá. E vamos dizer assim, parafraseando um pouco, né, ou usando isso como modelo, para o judeu, na época, e até hoje, o judeu ele é muito forte nessa questão, falar algo contra a lei era algo assim inadmissível. Então Paulo aqui, ele está, né, se dirigindo aos judeus, e ele vai dizer que a lei, o homem, ele está sob o domínio da lei a vida toda. Paulo está dizendo que os 10 mandamentos, eles têm domínio sobre todos os homens, desde que eles nascem até quando eles morrem. E com isso, Paulo quer dizer que não tem a menor chance de alguém escapar do domínio da lei, né, nesse mundo aqui, enquanto ele estiver vivo. Tá certo? Por isso, a morte encerra o domínio da lei sobre o homem. Entende? Então, essa é a analogia, esse é o ponto-chave em que Paulo ele quer chegar. A morte acaba com o domínio da lei. A lei ela só é válida enquanto nós vivemos. E se o crente morre para a lei, ele fica livre para se unir com Cristo, o Senhor ressurreto. E esse é o ponto que Paulo está querendo colocar aqui. E ele prova esse ponto com a analogia do casamento. Lá nos versículos 2 e 3, Paulo vai dizer o seguinte, então. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, tá? Enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ela ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, né, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera ao, né, contrair novas núpcias, se ela contrair novas núpcias. Aqui me ocorreu uma coisa muito interessante, né? Muitas pessoas, muitas
Muitos cristãos, entre aspas, que se dizem crentes em Cristo Jesus, eles não morreram ainda para o pecado, mas eles querem viver, né, para Cristo. Na verdade, eles estão vivendo como Paulo diz aqui, um adultério, porque não morreram ainda para o pecado, eles não ressuscitaram com Cristo de novo. Então não faz sentido querer viver com Cristo se o sujeito ainda realmente não entregou a sua vida para Deus, para Jesus. Você só pode entrar no novo nascimento se você morreu, ou seja, se você largou realmente a vida de pecado, a vida de antes, a vida sem Deus, a vida sem Cristo. Por isso que a Bíblia é tão enfática em dizer que nós precisamos converter o nosso coração. Precisamos passar pelo novo nascimento. Nicodemos, né, quando teve encontro com Jesus, ele foi confrontado com essa verdade. Jesus ali disse, se você não nascer de novo, né, você não vai ver o reino dos céus. E Paulo, ele vai colocar essas questões aqui. Então ele usa essa analogia do casamento. A mulher, ela estará ligada pela lei ao marido enquanto que ele vive, né? Mas somente a morte vai dissolver essa lei conjugal, tá certo? Ou seja, a prova disso é que se ela se unir com outro homem enquanto não morrer para o primeiro, ela será considerada adúltera, né? Ou seja, isso é uma situação inadmissível e é o que muitas das vezes nós percebemos na igreja, né? Tem até uma expressão meio jocosa, que eu creio, né, quando era criança a gente falava muito disso, né, num tom de chacota, mas infelizmente retrata uma realidade, que é o famoso crente Raimundo, né? É o crente pé na igreja, um pé no mundo. É claro que isso não faz sentido, porque ou você é crente ou você não é crente, né? Essa expressão jocosa não cabe muito, porque na verdade o cara acha que ele é crente, mas se ele está com o pé no mundo, na verdade ele é do mundo, tá certo? Não existe a menor possibilidade de alguém estar com o pé na igreja e um pé no mundo. Não existe crente desse tipo. Só existe crente que vive para Deus, né? Enquanto se ele não viver para Deus, se ele não morreu para o pecado, ele continua, né, na situação de pecador e precisa resolver esse negócio urgentemente. Mas, como Paulo diz aqui, se o marido morrer, né, ela estará livre para se casar de novo. Ou seja, se a lei morre, ela estará livre para casar com o Senhor. Então vamos tentar colocar isso em termos bem práticos. Paulo está falando do que exatamente aqui então? A mulher somos nós. O marido antigo é a lei de Deus. E o outro homem seria Cristo. Agora, imagina, né, como é que seria esse casamento. Primeiro nós éramos casados com a lei. E essa lei, ela provou por A mais B que não tem condições de nos libertar, de nos salvar, de nos trazer paz no coração. Porque mesmo que você tente cumprir toda essa lei, vai chegar uma hora em que você vai cair em algum deslize, em alguma situação, e aí você vai descobrir que você não consegue cumprir a lei. Ou seja, você não consegue ser crente mediante a lei. Você só será crente se você entregar a sua vida a Cristo Jesus. Tá certo? E aí o final dessa analogia está lá no versículo de número 4. Ele vai dizer assim, ó, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, é o final inesperado, né, dessa... Deus não mata a lei, mas Ele matou a nós. Nós é que morremos. Como? Que negócio é esse? Sim, quando nós entregamos a nossa vida e depositamos ela aos pés de Cristo e crucificamos o nosso eu ali junto com Cristo Jesus na cruz, né? Então, mediante esse participar do corpo de Cristo lá na morte sacrificial dele, ou seja, nós simplesmente nós jogamos a nossa vida nas mãos dele e dizemos, Senhor, eu me entrego, me rendo totalmente, incondicionalmente, cabalmente para ti, Senhor. Naquele momento nós morremos, naquele momento nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor e nós morremos e nós ressuscitamos com ele, né? Então o objetivo de tudo isso qual foi? Para que a gente pudesse pertencer para um outro homem, que é Cristo. Ele, o Senhor mesmo, Ele nos ressuscitou dos mortos. E aí Ele nos ressuscita dos mortos e nós estamos livres para nos unir a Cristo Jesus. Olha que coisa, que imagem mais linda, que coisa mais bela, né? E é somente desse jeito que você frutifica para o Senhor.
Ou seja, não tem a menor condição de você, né, crescer em Cristo, né, frutificar, se você não estiver com Ele. Não faz sentido isso. Não é verdade, gente. Então, e aí nos versículos 5 e 6, ele vai dizer o seguinte, que existem duas maneiras de o homem que ele pode viver, né? Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Porque quando vivíamos, olha só, segundo a carne, então esse é o primeiro viver. Quando nós vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de que frutificássemos para a morte. Mas, agora, versículo 6, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Ou seja, nós morremos agora para a lei. Nós éramos sujeitos à lei, mas nós estamos mortos para a lei. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra, ou na lei, na caducidade, no decaimento dessa lei. Então, aqui nós temos que Paulo, ele explica que nós precisávamos morrer para a lei, antes que nós pudéssemos viver e frutificar para Deus. Isso é maravilhoso. E como é que era a nossa vida debaixo da lei? Versículo de número 6. Nós vivíamos fazendo as coisas que obviamente agradavam ao diabo, a Satanás. Nós vivíamos para os nossos prazeres, nós vivíamos para os prazeres do mundo e, quem sabe, até vivíamos na prática perversa de maldades que o diabo ele colocou no nosso caminho. Vale ressaltar o seguinte aqui, muitos, como talvez foi o meu caso, eu vivi dentro da igreja a vida toda, mas sabe, enquanto eu não passei pela experiência de um novo nascimento, eu não conheci a Cristo Jesus. Enquanto eu não morri para o pecado, eu não experimentei a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Então, esse lance de dizer que mas o cara está vivendo em pecado, está vivendo dissoluto. Você pode viver em pecado dissoluto dentro da igreja. Está cheio de gente dentro da igreja que se acha crente, mas na verdade o cara ele não tem paz no coração. Ele sabe que no fundo ele não entregou a sua vida para Jesus ainda. Ele não passou pela experiência do novo nascimento. Sabe? Então, enquanto Deus não nos tocar e não nos converter o nosso coração, nós não seremos convertidos. E nós precisamos disso. Nós precisamos passar pela experiência do novo nascimento, né? Então, a nossa vida debaixo da lei é uma. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, ou seja, quando Ele nos converte, nós somos libertos da lei. E aí nós vivemos em espírito, nós passamos a viver na alegria, na paz, sabe, é maravilhoso poder caminhar, sabendo que Jesus ele está conduzindo a nossa vida, o nosso caminhar. É maravilhoso. Que assim seja a sua vida, que assim seja o seu caminhar. Não permita que o inimigo e nada do mundo, né, obscureça esse entendimento, mas em nome de Jesus, por favor, coloque-se debaixo do Senhor. Não debaixo da lei, mas do Senhor. E aí nós seremos livres para andar de maneira muito especial. Amém? Vamos continuar então no próximo episódio, né? Vamos continuar isso, o que Paulo está falando agora, que é a segunda parte desse capítulo 7, quando ele fala sobre uma objeção que é levantada. Mas então a lei é pecado? Depois de tudo isso que nós vimos, então será que a lei ela então é pecado? Não, já veremos isso no próximo evento. Mas antes, né, antes de terminar esse momento aqui agora, vamos ter mais uma palavrinha de oração com o nosso Deus poderoso. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua presença, Teu carinho, Teu cuidado. Obrigado que Tu és o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Nós colocamos nossa vida nas Tuas poderosas mãos e clamamos e pedimos, vem, Senhor. Muda o nosso entendimento para que nós possamos compreender as Tuas verdades, quebrando o nosso coração. Quebra esse coração de pedra, duro, e coloca dentro da gente um coração sensível, um coração de carne, um coração que se prostra e se dobra diante do Senhor dos senhores e Rei dos reis. Colocamos nossas vidas nas Suas mãos. Eu quero entregar esse momento e tudo que nós temos para Ti, Senhor. Eu faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que bom, gente. Fique então nessa poderosa, maravilhosa paz do Senhor. Amém?